Fala pessoal, beleza? Seguinte, bom, eu estou aqui com meu amigo Tiagão, novo contratado da Expertise, que é a nossa empresa que trata da parte aí de criação, do marketing. E hoje a gente vai falar sobre um tema que nós estávamos conversando, que é sobre os direitos envolvidos na área dos gamers, né? Não só para aquelas pessoas que jogam, mas também pela indústria em geral. E eu queria dizer para vocês, começando aqui o podcast, que eu estou atrás de um... O que é isso aí, Tiagão? Fala aí para mim. Olha, esse é um campeonato de CS, De Counter-Strike, o famoso. Counter-Strike, joguei muito, só que era 1.6 que eu jogava. Esse é o quê? Esse é o CSGO da minha geração, né? O pessoal chama de geração Z. Massa demais. Olha aí, bicho, a galera na cadeira game, tudo bonitinho. Na minha época, velho, agora falando sério, a gente jogava num monitorzinho assim, ó, pequenininho numa lan house, velho. Você tá louco. Hoje tem até tela curva ali com o Ian, não é, Ian? É isso aí. Era 15 pessoas, né? 15 pessoas numa lan house. Dinheiro que a mamãe dava. Então era engraçado essa parada. Bom, pessoal, o que acontece? Nós temos agora alguns nomes aqui que o Tiagão vai lançar na enquete do Instagram pra gente, do nosso podcast, que pode ser o Podjus, o LOLcast, o Fórumcast e o Tribunal do Podcast. Eu quero que depois, quando for lançada essa enquete, vocês votem lá para saber qual o melhor nome para nosso bate-papo, nossa brincadeira. Então, Tiagão, manda abraço. Você vai fazer algumas perguntas aí para mim sobre alguns temas envolvendo jogos e o direito. O que eu vou poder ajudar aí nessa temática? Eu queria falar, né, porque eu sou um pouco dessa área, tanto do direito, tanto dos games. Ele é estudante de direito, pessoal, também. Eu queria te perguntar, fazer a primeira pergunta, o que você acha dos jogos atuais, sendo eles estão caros, ou a inflação está alta? Claro, você vai ver no Google Play, tem aquele jogo de R$5, mas também quando você vai pegar na plataforma, como se fosse um computador, videogame, os jogos vêm R$300, R$350, sendo que um videogame é 5 mil. São preços muito absurdos. É uma indústria que cresce cada vez mais, é maior do que a indústria do cinema. Só que nós vivemos num país de 12 milhões de desempregados, mais de 6 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, e às vezes você encontra nos jogos uma forma de fuga, né? Uma brincadeira, é legal, eu amo jogos. Só que, tanto na minha época quanto na de vocês agora, essa parte que encarece muito os jogos são os próprios impostos, né? A gente bem sabe que os impostos que são agregados nesse tipo de produto, eles são muito altos, em que pese até o próprio governo Bolsonaro ter lançado algumas portarias, alguns decretos, isentando alguns jogos, jogos que eu falo assim, consoles, né? O PlayStation 5 foi um dos isentados. Mas mesmo assim o preço chega muito caro e tem aquela diferença, não é nem diferença, né? Tem aquilo que se debate, que é melhor ter uma compra de uma mídia física ou da mídia virtual, né? E eu acredito que assim, com uma mídia física você consegue trocar, né? Essa mídia física, vender, etc e tal. Então talvez com a mídia física, mesmo sendo mais caro, a pessoa de repente pode ter um plus aí, né, ao revender essa mídia física. Sim. Já na virtual tem um problema, né, que você tinha comentado para mim. Qual é mesmo? O problema da virtual é que quando você for vender ou querer trocar com algum amigo, você vai perder suas informações pessoais, né? Aquela privacidade que você tem, sigilo. Você vende a conta, né? Você não vende nem o jogo, né? Exatamente, você vende a conta, você vende seu e-mail, a conta, CPF, você vai vender sua privacidade. Aí é foda. E sem falar que tem muita gente que gosta de colecionar, que pega o PlayStation, desde o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, vai fazendo aquela sequência. Compra o jogo na capinha, nem abre, para depois de 10 anos vender como colecionável. Exatamente. Eu tô nessa sequência aí de colecionar. De colecionar. Só capinha por enquanto. Mas diga aí, manda outra. E nisso aí, o que você acha sobre a pirataria nos games? Será que é justo? Cara, na minha época era engraçado. Na minha época tinha os pets. Bomba Pet. Quando tinha os jogos de futebol, que eu gostava bastante de jogar jogos de futebol. E tinha os Bomba Pets do PlayStation 1, do PlayStation 2, que tinha os times brasileiros e tal. Era meio que uma pirataria mesmo, de verdade, em que você pegava e alterava todo o jogo ali, dando uma outra cara para ele e falando assim, ó, esse aqui é o PES do Campeonato Brasileiro. Não existia, mas tinha os pets que eram bem legais nesse sentido. Eu vejo o seguinte, que hoje
Não sei, tô enganado, Ian? Tem algum patch do PlayStation 5, de algum... Tem como você alterar um jogo desse aqui para poder virar pirata? Realmente é bastante complicado. Tem variações de pirataria, porém essas variações elas limitam, né? Porque hoje em dia o jogo é online. Então você pirateando, você faria um caminho longo para jogar online. Correndo o risco de ser banido e terem que fazer isso todas as vezes, né? Pois é, então assim, eu creio que a pirataria, ela, pelo menos na época de vocês, está bem mais complicada. E vender o seu próprio jogo não vejo como uma pirataria, né? Às vezes você compartilhar a senha até poderia ser qualificado como crime, se a depender das regras entabuladas em cada plataforma. Mas eu não vejo como pirataria não, você comprar e vender o seu jogo online. Manda outra aí. Te falar aqui. E o direito de imagem nos games? Ah, tá. Direito de imagem. Você fala dos jogadores, né? Isso, dos jogadores. Cara, então, aí eu vou entrar num mundo que vai ser bacana a gente conversar sobre isso. Porque é o seguinte, o que é hoje um atleta de esportes, né? Ele é um empregado? Ele é um autônomo? Ele é uma pessoa jurídica? Eu vejo assim, eu acompanhei algumas reportagens sobre times de esportes, que são times quase como times de futebol, né? Por exemplo, o próprio Flamengo, o Corinthians, tem suas equipes de esportes e pegam esses atletas, levam para CTs de treinamento, custeiam a educação desses atletas, pagam para eles salários, etc. e tal. Acompanhamento psicológico, né? Acompanhamentos psicológicos, etc. Físicos, nutricionais e tudo. Então, esse cara, ele é um atleta como um jogador de futebol. Só que não se encaixaria aí dentro do direito do trabalho como um atleta regido pela Lei Pelé, por exemplo. Né? Então, ele fica ali um pouco à margem dentro da lei geral, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Para que o cara seja considerado uma pessoa que tenha vínculo laboral, um CLT, ele tem que ter personalidade, subordinação, habitualidade, não onerosidade e pagamento através, né, de salário. Sendo que muitos times contratam a pessoa como um prestador de serviço, um MEI, né, faz ele ter um CNPJ para contratá-lo como isso. Eu não estou fugindo da pergunta não, vou chegar na pergunta. E aí você entende o seguinte, quando você contrata um empregado, lá no contrato dele, você coloca que a imagem dele vinculada através das diversas plataformas, mídias, o próprio jogo que vai ser transmitido no Sport TV, etc. e tal, está condicionado que ele doa essa imagem. Porque ele não está ali afetado dentro da Lei Pelé. Porque a Lei Pelé fala sobre o direito de imagem, inclusive tem que ser pagado, tem que ser pago, né? E o que eu vejo é que muitas vezes os próprios times deixam de contratá-lo como um CLT, um empregado, contrata ele como MEI, e no contrato de MEI coloca lá que o direito de imagem dele vai ser utilizado sem necessariamente ter que haver uma contraprestação, um pagamento. E assim, vamos ser sinceros, esses times fazem isso de uma forma, na minha visão, até ilegal, porque o jogador de esportes, ele não tem conhecimento sobre contratos. Ele se botar na frente dele e falar, irmão, você vai jogar aqui, qual é o maior time aí, Ian, de CS do Brasil? Fúria. O cara chega, o sonho dele é ser jogador do Fúria. É posto para ele um contrato para ele poder assinar? Você acha que ele vai ler todas as cláusulas? Você acha que ele vai entender quais são os direitos dele, direito de imagem? Se ele vai ser um empregado pela CLT, se vai ter carteira assinada, se vai ter o INSS recolhido, ou se ele vai ser um MEI, que também pode ser feito o recolhimento, deve inclusive, através de que a gente chama de uma guia própria, né, o RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Você acha que ele vai ter isso, vai ter recolhido os impostos, INSS? Não vai. Então, assim, o direito de imagem dele vai estar solapado. Eu acredito que, eu falando aqui para vocês, jogadores de esportes, prestem atenção. Leiam o contrato de vocês, contrate um advogado. Cara, eu tenho certeza que na sua região, por mais que não seja um advogado especialista na área de direito de imagem, numa leitura perfunctória, superficial do contrato, o advogado vai dizer para você se você vai ser lesado no futuro ou não. Então, pais, mães de jogadores, né, que estão aí se despontando e vão para São Paulo. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu não sei se você já acompanhou, muitas vezes tem
eles, tipo assim, quando você contrata um jogador de futebol, e os olheiros são os olheiros. Os olheiros vão lá, ver o cara e tal, seduzem os pais, falam, você vai ter que pagar tanto aqui pra gente, que eu vou apresentar o seu filho pro Flamengo, pro não sei o quê, papapá. O que acontece? Esses caras, muitas vezes, abandonam esses jogadores no meio de um nada, e o cara tem que ligar pro pai e pra mãe e falar, mãe, me abandonaram, eu tô voltando para casa. Quem garante, se você não lê um contrato da melhor forma, investe ali no seu filho, que o sonho dele é jogar CSGO, ser um jogador profissional, ver todo esse glamour aí que acontece, pessoas ganhando. Qual a maior premiação, Ian, que tem de esportes? E você, qual a premiação que você já viu? Depende, tem jogadores aí que recebem por kills, né? Por mortes. Por mortes. Recebe 80 mil por mortes, 50 mil por mortes. É bastante dinheiro envolvido. E fora os campeonatos que tem. Fora os campeonatos, as premiações de quem ganhar, primeiro, segundo, terceiro. Então o que acontece? Você observa que, assim, é um mundo muito sedutor para o jovem, mas se os pais dele e ele não tiverem conhecimento do que eles estão assinando, literalmente eles estão assinando um pacto com o demônio. Realmente. Porque ele vai vender a alma dele. E na hora da demissão, entre aspas, ele pode sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. Então tem que tomar cuidado, contratar um advogado para poder fazer a leitura do contrato dele, que vai participar de algum time, ou de algum projeto, ou não sei. Eu falo isso com experiência própria, né? Eu já participei essas partes de esporte, né? Futebol, essas coisas. Joguei inclusive no Vasco, na categoria de base, sim, com 17 anos. Eu era zagueiro, perna de pau, mas a bola não passava. Era o cara ou era a bola. Era o zagueiro Lázaro. Ixi, Maria, a gente tava no meio do mato ali e ninguém pegava. Era isso. Aí, legal. Aí, com o tempo, eu fui passando fui pro Vasco, aí eu machuquei a perna, caí, fui pra outro time, fui pro São José do Bonifácio, né, em São Paulo. Que legal. Joguei. Só que lá foi um pouco difícil, porque minha mãe... Mas você foi contratado mesmo? Não, eu fui contratado no Vasco. Nesse outro, foi nesse caso, minha mãe começou a pagar pra mim. Olha aí, tá pra me jogar. Só que ela pagava e eu passava fome, passava frio. Mentira, cara, sério? Sim, verdade. Pô, passava todo tipo de necessidade. E não era só eu, era diversos garotos lá. Só que o que mantinha a gente lá? Era o sonho. O sonho de se manter, de ser jogador de futebol. E aí eu te pergunto, você estava aí pro seu direito de imagem? Não. Você só queria uma chance. Só queria ser jogador de futebol. Entendeu? Só queria ser igual o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Tem que tomar muito cuidado, galera. É um papo aqui que a gente tenta dar uma descontração, mas você que tem esse sonho de ser um jogador de esportes, não saia assinando tudo que você vê pela frente. E nem seus pais também façam eles terem que assinar. Porque depois você pode pagar um preço muito caro. Leia, peça para um advogado, contrate. Às vezes ele vai te cobrar um preço de 200, 400, 600 reais, que você pode até achar caro. Mas esse dinheiro pode salvar muito você no futuro. Realmente. Quem sabe você pode realmente se tornar um jogador de futebol, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, voltando um pouco no assunto. Explica um pouco sobre a Lei Pelé. Legal, cara. A Lei Pelé, falando aqui para você, é o seguinte, ela foi criada em 1998. Essa lei, ela trata de diversos assuntos. Profissionalização dos clubes de futebol, obrigatoriedade deles terem uma contabilidade específica. E essa lei, ela trata do jogador de futebol colocando ele numa proteção legal diferenciada do que era antes somente CLT, principalmente nessa questão do direito de imagem. Então, hoje, falando do eSports, eu acho que seria bastante interessante ter uma lei especificando os direitos dos profissionais que trabalham nesses clubes, etc e tal. Porque, bom, o moleque passa lá 10 anos da vida dele, 5 anos da vida dele, e se ele não der certo, porque assim, Ian, todo mundo que vai jogar o CS já vira profissional ou tem uma galera ainda que é meio noob? Tem uma galera que é noob. O noob, né? O famoso noob. Então, assim, é igual o jogador de futebol. Você provavelmente deve jogar bem, etc e tal, mas quantos viram Neymar, né? Então, assim, mesmo aqueles que não viram Neymar, eles têm a proteção da Lei Pelé, né, para garantir os direitos dele, pelo menos durante aquele período em que eles passarem pelos clubes de futebol de forma profissional. Qual a próxima aí? Englobando um pouco nessa pergunta aí. Sim. Sobre os contratos internacionais dos jogadores. Né? Legal. Eu digo assim, na verdade, quando você fala contrato internacional, o que a gente pode entender é o seguinte:
Esses clubes, agora eu te pergunto, há possibilidade do cara ser contratado por um clube internacional e estar jogando no Brasil? Tem essa oportunidade. Ainda mais na pandemia agora, né? O famoso home office, né? Que o pessoal fala. Mas tem jogadores de esportes sim, que moram no Brasil, mas são contratados de clubes estrangeiros? Sim. Tem tipos de campeonatos, né? Que você participa da sua casa. Da sua casa. Faz da sua casa. E você faz parte do time. Exatamente. Você faz parte do time, cada um na sua casa. Você faz como se fosse na Twitch, né? Fazendo uma live e tudo. E faz o campeonato. Cara, é muito complicado. Porque se esse clube não tem um CNPJ aqui no Brasil, uma representação aqui no Brasil, você vai estar sendo regido pelas leis internacionais. E nas leis internacionais você não tem CLT, você não tem carteira assinada, você não tem pagamento de INSS, nada do tipo. Agora, se tem aqui uma representação nacional desse clube, se tem um CNPJ, e você está prestando um serviço que se amolde no artigo 3º da CLT, que é onde você tem a pessoalidade, a subordinação, ou seja, você é subordinado a esse clube, você tem que treinar, você tem que praticar horas X, Y, você faz isso de forma não eventual, ou seja, todo santo dia, e recebe salário, você pode ser considerado um empregado. E esse contrato não ser um contrato internacional, e sim um contrato nacional. Porque é interessante falar isso, que o artigo 9º da CLT, ele fala sobre todas as formas de tentar burlar as leis trabalhistas do nosso país. Então, essa forma de você contratar alguém como um PJ, ou até mesmo um contrato internacional contratando uma pessoa aqui, ela está tentando fazer com que se amolde a um outro tipo de legislação que não é a que está hoje vigente no país. Então, se você tem a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, para poder proteger aquele que presta um serviço dentro dos moldes do artigo 3º, que eu acabei de falar aqui agora, tendo todos esses requisitos, principalmente a subordinação. O que é a subordinação? Mandou, obedece, ali, todo santo dia, prestando seu serviço, nos horários X, Y e Z, tendo que fazer isso de segunda a sábado, e no final do mês receber um salário, sendo que você não pode praticar o seu mister. Qual é o seu mister? Jogar para outro time, você tem que ser exclusivo desse time. Então, cuidado, você pode estar sendo aí, eu não vou falar vítima, mas você pode estar tendo que se amoldar à CLT, você ser um empregado, carteira assinada, tudo registrado, mas ao bem da verdade você está aí num limbo jurídico, você está aí assim, sem proteção nenhuma. Por isso que eu te falei, é muito importante saber os contratos. Um advogado, se você contrata ele para poder, olha, doutor, eu estou sendo sondado por um time internacional para poder jogar CSGO ou qualquer outro jogo nesse sentido. E esse time internacional, ele não tem sede no país. Como que vão ficar meus direitos? Vai ser regido pela lei estrangeira, entendeu? Na minha visão. Então, assim, eu acredito que a pessoa tem que entender, ler, mesmo se o contrato for em inglês, né, porque provavelmente vai ser, entender as terminologias, contratar um advogado para que ele possa prestar uma melhor assessoria. Mas, em resumo, é isso. Se a pessoa sustentar todos os requisitos do artigo 3º da CLT e tiver uma sede nacional dessa empresa aqui, essa empresa ela pode ser processada e ser condenada a ter que arcar com todos os direitos laborais desse atleta. Entendi. E falando um pouco sobre isso para finalizar. Beleza. Caberia uma adicional insalubridade nesses Olha, eu não posso te dizer assim com toda certeza se caberia adicional de insalubridade, mas uma coisa eu te garanto. Existe uma coisa chamada LER-DOT, que são as doenças relacionadas à repetição do trabalho. Muitas pessoas têm tendinite aqui, muitos jovens, inclusive. Os caras não fazem exercício, só ficam jogando, não tem força na musculatura e acaba que por aquele esforço repetitivo ela tem uma lesão. Essa lesão ela é considerada um acidente de trabalho. E como um acidente de trabalho gera a obrigação para aquele ente que contrata a obrigação de afastar a pessoa pelo INSS, se ela estiver realmente doente, não ter mais condições, porque, vamos falar a verdade, isso daqui é a força de trabalho do jogador. Isso daqui. E se ele perde isso daqui, o talento dele não estava aqui, daqui onde ele tirava o sustento da família dele,
e agora ele vai ficar desamparado, entendeu? Então isso pode ser sim considerado uma doença ocupacional que, pela Justiça do Trabalho, se ele for um empregado, pode ser condenado inclusive a ter que pagar pensão mensal vitalícia, mas insalubridade e periculosidade estão tudo dentro de normas regulamentares do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e teria que ser feito o que a gente chama de uma avaliação de risco dentro do ambiente de trabalho para poder se considerar se vai estar dentro dessas NRs. Né? Estar sentado com uma cadeira despreparada, jogando de uma forma totalmente anti-ergonômica, com certeza está afetando a saúde desse trabalhador, desse atleta, e vai ter consequências no futuro. Mas insalubridade e periculosidade, não sabe por quê? Até porque, olha só, eu sou advogado trabalhista, essa é a minha especialidade. A periculosidade, que seria aí você trabalhar com inflamáveis, altas tensões, entre outros, não é exatamente aquilo, mas o cara está trabalhando num computador que está cheio de fios. Não é bem assim. Tem que ter todo um requisito que supere as normas regulamentares. Ele trabalha sobre ruído excessivo, porque ele trabalha com fone de ouvido que é muito alto. Bom, se a empresa está determinando que ele trabalhe nesse ruído excessivo, ela vai ser punida em sede de acidente de trabalho, mas na parte de insalubridade, não. Que mais que a gente pode considerar como insalubridade? Câmara fria, ele não entra em câmara fria. Mas ele trabalha sobre um ar-condicionado. Não, câmara fria é totalmente diferente de ar-condicionado. Nós estamos falando aqui para congelar e não para gelar e deixar um ambiente mais agradável. Então, assim, para finalizar, periculosidade e insalubridade eu não enxergo, mas eu enxergo com certeza riscos laborais para acidente de trabalho, modalidade doença ocupacional. Ou seja, LER-DORT, lesão por esforço repetitivo. Entendi, muito obrigado. Então, finalizou minhas perguntas por aqui. Legal, cara. Hoje. Foi muito bom, viu? Foi muito agradável hoje. É bom saber que você é um jogador de futebol que jogava no meu time do coração, Vascão, né não, Ian? Ex-jogador. É isso aí, galera. Muito obrigado. O Tiagão vai estar passando aí para vocês a questão do nome, repetindo aí. Pode ser o Podjur, pode ser o LawCast, pode ser o Fórumcast ou o Tribunal do Podcast. Escolham, por favor, que eu vou ter o prazer aí de a gente continuar outras temáticas envolvendo aí o direito e outros mundos, né? Hoje estamos aqui com o mundo dos games. O que é aquilo dali? É uma bomba? É uma bomba, defusando. Defusor, eu fazia muito isso. Eu tinha um ranking que quando a gente fazia isso daí, a gente ganhava pontuação no ranking. Aí na Lan House que eu brincava lá, eu acabei ficando entre os primeiros e entrei pro time da Lan. E aí quando você entrava pro time da Lan, você não pagava mais para poder jogar, ainda ganhava chocolate. Que da hora. Massa, né, naquela velho? época era chocolate, hoje é 100 mil reais, né? Que time é esse, Ian?